Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E ó, no e-mail que tá vindo aí, é um e-mail super curtinho. Acho que é o e-mail mais curto que eu já recebi aqui no canal. Mas nós vamos falar o seguinte: quando você começa a se envolver com alguém, ainda gostando da pessoa anterior, será que isso vai dar certo? Será que isso vai ser saudável? E aí? Como agir diante de toda essa situação? Será que isso vai trazer bem-estar? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, você sabe que já teve vários vídeos em que eu falo as minhas próprias histórias, né? Aliás, teve um vídeo esses dias que foi ao ar do André Responde, que a pessoa perguntou: André, teve algum caso de falta de amores próprios, né, da sua situação? E eu falei, claro que teve. E ainda falei o seguinte: olha, as pessoas não. Às vezes você encontra alguns consultores de relacionamento, alguns especialistas de relacionamento, como eu, por exemplo, mas eles nunca falam da vida deles, né? E eu não tenho problema nenhum de falar da minha, não tenho problema nenhum de falar dos meus aspectos, justamente porque eu cresci a partir deles e então não só através do conhecimento filosófico que me possibilitou, não é, lidar com todas essas situações e lidar com o comportamento humano, mas eu também passei pelas experiências, passei por situações de falta de amor próprio, passei por, né, decepções, frustrações, traições. Meu Deus do céu! E venci, graças a Deus, venci e consigo lidar com as minhas emoções, consigo gerenciá-las. E é isso que eu fiz, por exemplo, no meu treinamento emocional. São 5 horas de aula, principalmente para quem está passando por término de relacionamento e aí então está com dificuldade de entender tudo isso. O que é de fato um relacionamento? O que é você estar, na verdade, você entrou num relacionamento por causa de carência, enxergou a outra pessoa como necessidade, por isso que agora está sofrendo desse jeito. Então, sabe, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem aí o link para você ver esse treinamento. São 5 horas de aula para você ir fazendo aí na sua casa, você assistindo aí na sua casa, entendeu? Você vai fazendo esse curso online aí na sua casa. Dá uma averiguada aí. E vamos então ao e-mail dele. Gente, é um e-mail super curto. Tem 3 linhas. Acho que é o e-mail mais curto que já apareceu até hoje. Oi, tudo bem? Bem. Estou separado há mais de 1 ano. Estou com outra, mas não consigo esquecer minha ex. Ela tá sozinha. O que eu faço? Ela não tirou nossas fotos do Face, tem todas ainda. O que isto quer dizer? E acaba aqui o e-mail. Olha. Então, veja bem. Vamos por partes. Primeiro, aqui já está um grande problema, que é uma questão que eu trabalhei também aí no meu videocurso, né, no treinamento emocional. Eu trabalhei muito essa questão também. Ó, estou separado há mais de 1 ano. Eu tô com outra, mas eu não consigo esquecer minha ex. Então, significa o quê? Significa que você entrou nesse novo relacionamento sem ter fechado o ciclo, sem ter encerrado, sem ter se reconstruído, né? Eu não iniciei a reconstrução do meu próprio eu, porque assim, todo término é uma desconstrução. A gente tem que entender isso. Então, sabe, por pior que fosse a relação, a gente vai sair machucado. Por pior que fosse a relação. Porque todo término é a desconstrução de algo. Agora, é a desconstrução de quem? De mim mesmo? Não. Aí é que tá. É esse item que muita gente não entende. A relação é desconstruída e aí a pessoa se desconstrói junto. A pessoa se perde, né? Ela se esfacela. Ela perde a identidade. Então, a relação foi desconstruída. Agora, veja bem, eu não estou esfacelado, eu estou triste. Tem uma diferença. A relação foi destruída, não o meu eu, não a minha pessoa.
eu estou triste, eu estou frustrado, eu estou decepcionado. Aí vão ser, às vezes, uma, né, junção de sentimentos que são proporcionais a cada término, a cada situação, como foi a situação, que tipo de término, né, qual foi a situação que causou e que trouxe o término. Então, às vezes, não vai ter só tristeza, sensação de vazio, vai ter sentimento de desconsideração, traição, falta de respeito, não é? Vai ter tanta coisa, às vezes, embolada aí, que então, às vezes, por isso que depois a gente fica até com aquele mal-estar, aquela sensação de, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O chão abriu debaixo dos meus pés. Então, o que acontece? Eu tenho que iniciar um processo de reconstrução, sabe? Eu vou me reconstruir agora. Vou, me reconectar comigo mesmo. Então, eu preciso empreender isso em primeiríssimo lugar. O que eu vejo muito comum acontecer, sabe o que é? É as pessoas, na verdade, as pessoas, elas terminam um relacionamento e aí, diante desse sofrimento, elas já querem se apegar a outra pessoa, quase que imediatamente, sabe? Assim, dias depois, já. É como se eu tivesse, então, soltado de uma boia, e aí eu sinto que eu estou afogando, e aí eu quero me agarrar numa outra boia. Geralmente não dá certo, tá? Pode ter casos que tenham dado certo. Ótimo, beleza, porque a vida não é uma grande regra, ou então uma máquina que a gente pode falar assim, assim, assado. Então, pode ser que dê certo, que você agarre uma boia e seja uma boia que você ainda, né? Poxa vida, vai se transformar num porto seguro, bacana ali, né? Onde vocês se complementam. Pode ser. Mas assim, ó, começou errado. Pode terminar certo. Pode terminar de forma correta. Mas não começou de forma correta. Por quê? Porque eu quero substituir uma pessoa com a outra, então eu não me reconstruí ainda. Então não vai ser legal, eu não encerrei um ciclo, eu não estou em paz comigo mesmo. Por isso que aí o que acontece? Você tá com uma outra pessoa, só que aí você ainda pensa na outra. Então não é justo com você, você não lidou bem com a situação ainda, e não vai ser justo com a outra pessoa que está acreditando e está depositando sentimentos em você. Esse é o primeiro aspecto. Por isso que eu falo, gente, a gente precisa aprender a se reconectar com a gente mesmo, a gente cuidar do que entrar numa competição ou querer trocar um problema por outro, tá? Isso aí é fato. A outra parte aqui, quando você diz assim, ela não tirou nossas fotos do Face, tem todas ainda. O que isto quer dizer? Olha, pode ser que a pessoa ainda, então, espere alguma coisa de você? Pode ser, né? Que a pessoa ainda tenha sentimentos, então, tipo, nem tirou as fotos. Ou pode ser que a pessoa tá tão desencanada que ela fala assim, meu, eu não ligo mais para ele, para mim tanto fez, tanto faz, então dane-se, sabe? As fotos aí ou não, para mim não tem problema. Ele fez parte da minha história, mas assim, tipo, eu não tenho mais nada, não sinto mais nada. Então, eu não me incomodo com as fotos ali. Se eu começar a namorar, pode ser que eu tire. Não é se eu começar a namorar, se o meu namorado invocar, eu vou tirar, até porque não vai ser legal, né? Fotos do meu ex aqui no Face comigo, tal, aí eu tiro. Então, pode ser indicativo de que a pessoa ainda está conectada? Pode ser. Não tem, por isso que eu falo, é muito difícil, a gente às vezes acredita que vai ter sempre uma resposta pronta para as coisas, não tem. Vai abrir margem para a gente, né, abrir situações. Pode ser que a pessoa seja totalmente assim desencanada, não tá nem aí, tipo, nem tá aí, deixa lá. Ou pode ser que deixou lá porque, né, quer ver se eu ainda vou atrás. Então, meu querido, quem está numa situação dessa como você, sabe? Primeiro, agora você já envolveu outra pessoa, tá vendo?
Então você vai ter que chegar numa conclusão, cara, do que você quer. Vai ter que chegar numa conclusão e aí você vai ter que tomar uma decisão do que você vai fazer. Ou você vai procurar a sua ex para conversar com ela, entendeu? Para encerrar de uma vez por todas isso, ou você vai se firmar com quem você tá agora, ou vai terminar com essa com quem você tá, não quer voltar com a sua ex e vai se firmar com você. Mas alguma coisa precisa ser feita. Senão, fica que nem um barquinho que cada hora vai estar sendo jogado para um lado. Entende? E aí você fica usando a outra, na verdade, como um curativo. Não é bacana, não é legal. É o sentimento de uma outra pessoa que está em jogo aí. Então a gente tem que levar isso em consideração. Até porque, não é? Pô, já pensou? É chato, hein, gente? Né? A gente tá com alguém, a gente começa a gostar da pessoa, só que a pessoa, na verdade, gosta de outra. Não é? Nossa, olha, dá até um negócio. Não é? Não é? A gente não se sente traído quando a gente descobre isso, que de repente nosso namorado, sua namorada, estava conversando com uma outra pessoa, sabe? Falando até de sentimentozinho, não sei o quê, porque eu queria tanto com você, né? Sabendo que ao mesmo tempo estava falando com a gente, às vezes estava trocando mensagem no WhatsApp com a gente e trocando com o amante também. Então, quer dizer, ou seja, uma dualidade de sentimentos, a gente se sente traído. Então, não é legal, não é bacana. Então, por isso que a gente tem que sempre ter esse respeito também pela outra pessoa. A gente tem que ter um respeito pela gente também, porque a gente ficar nessa dualidade não nos faz bem, não é? A gente fica, isso são forças contrárias, e aí não tem como a gente ter paz de espírito. A gente precisa sempre buscar a paz de espírito com a gente mesmo e respeitando a outra pessoa sem dúvida alguma, certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, se curtiu dê um like, compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp, lá nas redes sociais você me encontra, é só você digitar André Massolini, você vai me encontrar lá no Instagram, que eu coloco muita coisa no Instagram, o Facebook, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.